Pessoal, então vamos lá oficialmente. Boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula da nossa disciplina de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações. A gente está aí voltando aí da nossa prova. Vocês devem estar aí meio cansados aí de tanta prova que devem ter feito. Eu também estou pouco cansado, fiz 2 semanas corrigindo provas. Mas vamos começar devagarzinho. Esse próximo assunto agora é bem legal. Vai falar sobre comportamento organizacional. Tem algumas partes da matéria, alguns pedaços, que a gente já até viu na matéria passada, quem estudou comigo lá, gestão de RH, que a gente está falando de comportamento organizacional, então é inevitável que a gente volte em alguns assuntos lá que a gente viu, mas não quer dizer que vai repetir tudo, não, é só um pedacinho da matéria, depois a gente entra com coisas novas aí. Então, tem muita coisa legal para a gente fazer uma reflexão aí para a nossa vida profissional, pessoal e profissional. Vou colocar aqui para apresentar aqui para a gente o nosso slide. Essa unidade 3, muito bacana. Comportamento organizacional, que a gente vai ver aqui nessa unidade agora os seguintes assuntos, ó. Primeiro, um conceito, aí, uma parte inicial mais conceitual, né? Até mais chatinha e tal, mas depois o assunto fica muito bom, que a gente vai ver percepção e a diversidade nas organizações. Isso aqui, esse item 3.2, é que eu te falei com vocês que tem algumas coisas que a gente já viu. A gente vai ver aquelas diferenças, quando eu falo de diversidade nas organizações, a gente vai entender, né, por que existe tanto conflito nas organizações. Então, alguma coisa a gente viu naquela disciplina do período passado, mas a gente tem que rever, até porque pode ter alunos aí que não estudou comigo no período passado, tem. Não é todo mundo dessa turma que estava comigo lá na disciplina do período passado, não. Quem já viu, não tem problema, a gente vê de novo, tem coisas novas para a gente falar, mas depois também a gente vê coisas que a gente não viu ainda sobre valores, ó, 3.3, valores, atitudes, personalidade, emoções, estudar, entender mais como é que funciona essa questão das emoções do ser humano, as distorções perceptivas, né? O que existe por trás dessa teoria? Existe uma teoriazinha muito legal por trás disso, para a gente entender como trabalhar essas questões do comportamento humano nas organizações. Como eu venho falando com vocês desde a disciplina passada, daquela disciplina de gestão de RH, eu venho falando, tornei falar no início dessa disciplina, né, gente? É muito importante você aprender a lidar com o ser humano, como eu acabei de brincar aqui, foi uma brincadeira, lógico, né? Vontade de ir para Marte lá, que não tem ser humano lá, mas eu falei de uma forma de brincadeira, mas, gente, a nossa vida aqui em sociedade é uma vida difícil. Cada um pensa de um jeito, cada um tem um valor, cada um tem uma sentença na sua cabeça, cada um enxerga o modo de um jeito. Então, a gente vai ver essa diversidade que existe. Lembra que a gente fez um teste vocacional na disciplina passada? A gente vai tornar a fazer aquele testezinho, porque tem gente que pode não ter feito ainda, mas é rápido, a gente vai pegar só 3 testes, a dominância cerebral, o MBTI, o teste DISC, vamos passar ele rapidinho com vocês, para a gente poder entender como é que funciona, né, as diferentes personalidades aqui do ser humano. A gente fala um pouquinho sobre tudo aquilo que a gente viu lá das diferentes gerações, Baby Boomers, XYZ, para contextualizar isso de novo, e aí tem uma sequência. É bom que aqui a gente acaba dando uma sequência. A gente vai falar também de valores, de atitudes, de emoções, e ver uma teoriazinha que existe por trás disso, para a gente poder acabar de entender como é que funciona o ser humano, tentar entender, compreender por completo, a gente não vai entender nunca. Mas é para a gente saber lidar com mais facilidade com o ser humano dentro de uma organização, você comandar uma equipe, né? Porque aqui, como eu sempre falo com vocês, a gente espera, né? A expectativa nossa aqui, como professores aqui, nós, né, como membros da faculdade aqui, qual que é? Que vocês cresçam na vida.
maior felicidade que pode existir na nossa vida é quando a gente vê um aluno, a gente sabe que um aluno foi promovido a gerente, diretor de uma empresa aí, está se destacando aí numa multinacional aí, que, né, nossa, é uma felicidade muito grande. Então, isso que a gente quer para a vida de vocês. Mas é por isso que a gente tem que ver e rever isso, porque para você crescer, você precisa, quanto mais crescer, mais pessoas vai ter abaixo de vocês para vocês comandarem. Quanto mais alto for seu cargo lá, mais pessoas tem abaixo de você na hierarquia. E mais você precisa entender sobre o comportamento humano. Não tem jeito, é inevitável. Não adianta mesmo que você vira e fala, não, professor, mas eu vou seguir pela área financeira. Não tem nada a ver com o comportamento humano. Não é. Mas se você não vai querer crescer na área financeira, espero que você vire mesmo um gerente financeiro, um diretor financeiro, e que realmente alcance o topo lá da carreira financeira. Mas aí, ó, quanta gente você vai ter abaixo de você para comandar. Então, não vai adiantar muito só conhecimento na área financeira, não. Você vai ter que se dedicar bastante à área financeira, vai fazer MBAs aí na área de finanças, mestrados, doutorados na área de finanças. Estou falando finanças dando um exemplo, né? Ou seja, na área de produção, qualquer outra área, vai fazer os seus cursos lá na área para se aprofundar naquele assunto, mas cada vez mais você precisa mais entender de como lidar com o ser humano, como comandar uma equipe, como liderar uma equipe, como você realmente se tornar um líder. Figura do líder hoje ela é fundamental na vida de vocês profissionalmente. As empresas hoje, elas querem as pessoas que têm essa aptidão para liderança, que entendem, né, como comandar uma equipe, como realmente gerenciar os recursos humanos que ele vai comandar. Gerenciar, eu nem gosto de falar, né? Liderar, que eu costumo falar, a gente gerencia coisas, a gente lidera pessoas. A administração é bacana por causa disso, a gente vê muita coisa nessa área, né? Muita coisa na área de RH. E vê muita coisa, gente, quanto mais a gente estuda, já viu aquela frase lá do Sócrates, lá do passado, ele só sei que nada sei. Quanto mais você estuda, parece que mais coisa tem para você aprender. É um infinito, né? Nosso mundo hoje ela vai numa evolução tão grande, o conhecimento hoje é uma coisa impressionante, ele dobra em questão de pouco tempo, duplica a quantidade de conhecimento que o ser humano tem na Terra, né? É uma coisa horrorosa. Você está estudando, hoje você está estudando uma teoria ali, daqui a pouco tempo já saiu um monte de novas teorias a respeito daquele assunto. Você vê que tem muito mais coisa para você estudar, outras áreas também vão surgindo coisas importantes que você precisa daquele conhecimento também. Então, uma coisa que eu também falo, né, gente, é uma dica, um conselho que eu dou, gente, não para de estudar na sua vida, não fica para trás, não. Termina um curso, uma graduação, vai fazer uma pós-graduação, terminou uma pós-graduação, se de repente você não quer iniciar logo um mestrado, vai fazer uma nova graduação, uma nova pós-graduação. Igual eu falei para vocês aqui, eu estou com umas 5, 6 graduações que eu quero fazer ainda, e eu vou fazer. Pode ter certeza, aprimorar o conhecimento, enriquecer o seu conhecimento, né? Termina, vai aí uma hora, vai fazer um mestrado. Enquanto não está, se num período você não quiser agora começar a faculdade, tu vai fazer outros cursos de curta duração, que mais específicos na sua área, que vai te agregar conhecimento. Vai estudar coisas ligadas a mídias sociais, que hoje é importantíssimo. Também essas coisas ligadas à tecnologia, sistemas de gestão, não importa a área que você vai trabalhar, né? Mesmo que você vá trabalhar com recursos humanos, tem que entender um pouco de sistema de gestão, que hoje em dia o RH também vai virando, tem sistemas de gestão moderníssimos aí, que ajuda bastante a você nessa área de RH. Então, gente, tem um infinito de coisas para você estudar. O conselho é, não para de estudar, não, né?
Continua sempre estudando aí, que quem vai ganhar com isso é você, né? Vamos voltar aqui, então. Os livros, ó, aqui tem uma novidade, hein? Um livrinho novo que apareceu, ó. Comportamento organizacional. Olha, professor, que bacana, livro novo para a gente, sim. Deixa antes que eu me esqueça, deixa eu abrir aqui meu WhatsApp, já mandar o livro agora para vocês, o livro em PDF completo, igual aquele do Kia Venato. Como eu amo vocês, eu futuco até conseguir. Esses livros, eles são meio que básicos. Essa unidade agora, eu uso alguma coisa do livro do Kia Venato, mas uma maior parte eu vou usar desse livro aí do Robbins. Pessoal, então, ó, viram? Mandei lá para vocês o livro, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma sequência aqui, então. Eu uso o livro do Kia Venato e esse do Robbins aí eu uso até mais dele. Tem um outro aqui também do Kia Venato, mas aí eu uso tão pouquinha coisa dele, é mais um complementozinho. Vamos fazer do jeito que eu gosto de fazer. A gente vai lendo aqui, vai dando exemplos, vai trocando ideias, que aí hoje eu já dou pelo menos uma avançadinha na matéria com vocês aqui. O comportamento organizacional está lá, ó, tirado do livro do Robbins, página 6. Isso aqui está lá no livro, depois quem quiser ir lá ver. Comportamento organizacional é um campo que de estudos que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações, com o propósito de utilizar esse conhecimento para melhorar a eficácia organizacional. Lembra, né, como eu falei agora há pouco com vocês, a importância de vocês aprenderem, estudarem isso, esses assuntos, ó, RH é uma coisa que é um assunto que a gente viu bastante no período passado, bastante coisa nesse período, gente, e ainda tem um infinito de coisas para vocês estudarem, né? A gente viu bastante coisa daquele livro do Kia Venato, mas ainda tem mais capítulos ali que não deu para a gente ver tudo. E outros autores excelentes que tem aí. Tem coisa sobre liderança, que vocês têm que estudar muito, 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 muito liderança. Porque, ó, tá vendo o que o Robbins está falando aqui? Que esse conhecimento é para melhorar a eficácia organizacional. Quantas empresas por aí não rendem o que deveria, as coisas não alavancam, não vão para frente, a empresa está sempre deixando a desejar, perdendo espaço para concorrência, e você vai ver o problema, está lá o problema na própria liderança da empresa, que não sabe valorizar seus recursos humanos, não reconhece o esforço dos seus recursos humanos, não sabe liderar suas equipes, não trabalham essas questões que a gente tá vendo aí sobre o comportamento organizacional. Aí você vai fazer uma pesquisa de clima, descobre que está todo mundo lá trabalhando insatisfeito dentro daquela organização. Então, esse é o problema. Né? Tem um autor que fala lá, eu sempre falei essa frase com vocês, que ele fala o maior diferencial competitivo que a sua empresa pode ter são pessoas motivadas e felizes, uma equipe de pessoas motivadas e felizes trabalhando. Aí a empresa vai longe, quando você tem um clima organizacional bacana, que a empresa sabe trabalhar esses conceitos de recursos humanos internamente, motiva as pessoas se comprometem com o desempenho organizacional, aí a empresa vai longe. Senão, as pessoas elas passam a trabalhar pelo salário. É o maior problema nas organizações. E os próprios diretores, a alta administração, não enxerga isso. Porque também nesses momentos difíceis que a gente vive aqui, aqui no Brasil é uma coisa impressionante. A gente só vive em crise. Não acaba nunca as crises aqui. Não. Quantos anos nós estamos aí em crise? Essas empresas tudo passando dificuldade e um nível de desemprego altíssimo, né? Estamos aí de novo na casa de 14 milhões de desempregados. Então, ninguém pode se dar o luxo de pedir demissão, porque está difícil arrumar emprego hoje. Aí ninguém pode pedir demissão e continua lá, trabalhando lá, continua fazendo o trabalhinho dele, só a troco do salário dele lá.
Ele não trabalha feliz, ele não se compromete, ele não dá o sangue dele, ele não veste a camisa da empresa, né? Ele não faz realmente o trabalho dele por amor, como deveria realmente fazer, arregaçar a manga, atender com prazer o cliente. Então, a gente precisa entender esse comportamento humano para saber gerir, né, liderar bem seus recursos humanos aí, para que a empresa tenha realmente uma eficácia organizacional, conforme precisa. Para facilitar, vamos examinar os assuntos por partes. O comportamento organizacional é um campo de estudos, é um campo de estudos. Essa afirmação significa que se trata de uma certa especialidade como um corpo comum de conhecimentos. Mas o que esse campo estuda? Vamos ver isso aí devagarzinho, vamos ir vendo aí o que nós vamos ver daqui para frente. Então, esse campo estuda 3 determinantes do comportamento nas organizações: indivíduos, grupos e a estrutura organizacional, né? O comportamento, nós vamos ver cada um deles aí para frente, aí, vamos ver tudo com riqueza de detalhes aí. Mas aí, o comportamento organizacional aplica o conhecimento obtido sobre as pessoas, os grupos e o efeito da estrutura sobre o comportamento, para fazer com que as organizações trabalhem mais eficazmente. Porque, né, gente, a maior parte, às vezes, dos erros que ocorrem, né, dos problemas, que não adianta só você contratar as melhores pessoas para a sua empresa, não. Se aquelas pessoas excelentes que vierem para a empresa não se adaptarem à cultura da organização, não vai funcionar. É igual aquela historinha lá, aquela parábola do semeador lá, da Bíblia lá, né? A semente cai na terra boa, ela brota, cresce e tal. Aquilo tem vários significados, né? Vários significados. A palavra de Deus, né, cai na mente de uma pessoa propícia, aquilo vai brotar, vai desenvolver, mas tem outros significados, né? Se você pegar uma pessoa muito bem capacitada, um excelente profissional, bota numa empresa com uma cultura que não bate com a cultura daquela pessoa lá, se a cultura interna da empresa não está bem desenvolvida, não adianta você ter os melhores profissionais. Então, é um conjunto de fatores, né? As pessoas, os grupos, a estrutura da empresa. Então, a gente vai falar alguma coisa também sobre estrutura organizacional, muita coisa sobre cultura organizacional. Então, às vezes, muitas empresas precisam, na verdade, passar por uma reestruturação primeiro, né? Mudar muita coisa na cultura da empresa, né? Gente do céu, eu posso falar assim, ó, já fui em muitas empresas aí que às vezes eu vou para tentar dar alguma consultoria e acabo desistindo, porque chega lá, o problema está na cultura da empresa. Não adianta você contratar o melhor consultor, né? Ninguém faz mágica, não. A pessoa, para fazer um bom trabalho em uma organização, a organização tem que estar aberta a mudanças, tem que e na maior parte, existe um paradoxo aí, né? O cara contrata uma consultoria porque o negócio não vai bem. Mas aí o consultor chega, percebe um monte de coisas erradas. Vai querer mudar? Não tem jeito. Porque a cultura da empresa ali não permite, a diretoria aquilo já está enraizado ali, já vem sendo feito daquele jeito há anos lá, e aí o consultor chega de fora e não consegue mudar as coisas. Então, se não tem jeito de mudar, então não tem jeito de ele dar a consultoria dele. Ninguém faz mágica, não. O cara chega, percebe que a empresa está... Os processos internos estão errados, a estrutura da organização está errada, o organograma está errado, a empresa não tem um plano de cargos e salários, a empresa não tem um planejamento de crescimento profissional das pessoas lá dentro. Então, aí vai querer mudar isso e não consegue. Não consegue implementar novas coisas lá dentro. Então, ele também não vai fazer mágica, mudar, tirar a empresa do vermelho lá, se a cultura da empresa não está aberta à mudança. Então, é um conjunto de fatores aqui que a gente vai ter que ver, né, para entender como é que isso aqui funciona. E, em uma definição resumida, podemos dizer que o comportamento organizacional se preocupa com o estudo do que as pessoas fazem nas organizações e de como este comportamento afeta o desempenho das empresas. Nossa, professor, que bacana. Sim,
Um exemplo aqui, né, gente? Pegar um exemplinho aqui que ele dá no livro lá, né? Uma empresa americana, Starbucks, aí, vocês devem conhecer, já devem ter tomado café lá na Starbucks. Você pode até falar, professor, não gosto muito do café da Starbucks, não, tá, mas se você pegar essa empresa, por exemplo, nos Estados Unidos, os resultados que ela dá pelo mundo afora aí, é uma empresa, né, muito bacana. Olha o que o autor está falando aqui, ó. A rede norte-americana Starbucks compreende como o comportamento organizacional afeta o desempenho de uma organização. A empresa construiu e mantém uma excelente relação com seus funcionários, oferecendo opções de participação acionária. Olha que bacana, tá vendo? Oferecendo para o funcionário opções de participação acionária, assistência médica, odontológica integral para todos, inclusive para os funcionários de meio período. Funcionários bem treinados e respeitados tratam bem os clientes, com cerca de 25 milhões de visitantes em suas lojas. Toda semana, a Starbucks continua abrindo novas unidades em todo o mundo e aumentando sua receita em 20% ao ano. Qual empresa hoje que cresce 20% ao ano? Então, como eu falei, você às vezes pode ter algum aluno aí que às vezes até falar, professor, mas eu não gosto muito não. Já fui lá na Starbucks uma vez e não gostei. Eu tenho... Mas, gente, aqui nós estamos falando de um modo global, né? Primeiro que esse livro aqui é americano. Então, ele analisa a Starbucks lá dos Estados Unidos. Um dia eu fui mostrar um estudo de caso aqui, também parecido, também, falando do McDonald's. Mas aí é o cara no livro lá americano, falando do McDonald's lá nos Estados Unidos. Que aí o aluno também falou, professor, mas aqui McDonald's, aqui eu acho isso, eu acho aquilo. Ele falou, deu lá a versão dele, o que ele acha do McDonald's aqui. Eu falei, gente, mas a gente tem que analisar que esse autor, ele está fazendo essa análise do McDonald's lá nos Estados Unidos. Então, é uma cultura bem diferente da nossa, né? Mas eu, por exemplo, eu gosto ali da Starbucks, sim, eu acho bacana, mas vamos pegar outras também aqui para a gente falar, né? Não sei se vocês compartilham da minha opinião. Então, a opinião também, né, varia muito de pessoa para pessoa. Mas um lugar que eu gosto de ir, não é querendo fazer propaganda, que eu não ganho nada do lugar, não, mas para também mostrar o que é uma cultura de uma empresa que eu gosto, é o Outback. Não sei se vocês gostam também. Mas eu, por exemplo, pelo menos aonde eu vou, os Outbacks que eu frequento, eu gosto muito ali do atendimento deles, com a forma como eles atendem, a forma como eles tratam o cliente, apesar de ter falhas também, que falhas tem para todo lado. Onde tem seres humanos trabalhando, está sujeito a ter falhas. Mas eu, por exemplo, tenho pouca coisa a queixar. E aí, gente, eu posso falar um pouco mais, porque eu tinha uma amiga, tenho, aliás, né, uma amiga, mas porque eu tenho muito tempo que eu não falo com ela, mas uns anos atrás aí ela chegou, hoje eu acho que ela ainda é ainda, ela era gerente de uma loja aí do Starbucks. Então, ela falava para mim como é que é internamente lá as reuniões que eles fazem, como é que é a cultura da empresa, sabe? Então, um monte de coisas bacanas, forma como eles tratam os funcionários, os treinamentos que funcionários têm, sabe? Então, você vê que uma empresa que tem uma cultura bacana, que vem aí. E aí tem outras empresas muito boas por aí afora. Poderia citar várias aqui. Mas quer ver uma outra? Deixa eu ver se eu lembro agora o nome. Aquela de esportes que tem nos shoppings. Ai, gente, eu tô com a cabeça tão ruim. Como é que é aquela loja que vende equipamento esportivo nos shoppings? Centauro? Centauro Esportes. Uma vez, quando eu estava fazendo um MBA, a gente tinha um trabalho numa disciplina lá, tinha um trabalho, uma atividade para a gente fazer uma pesquisa sobre a Centauro Esportes. A gente, na verdade, tinha 3 empresas para pesquisarem. Então, tinha 2, o professor passou o trabalho de propósito essas 3 empresas, porque uma era muito ruim, a outra era mais ou menos, e essa Centauro foi muito bom o resultado do trabalho que a gente apresentou lá. Então, uma primeira empresa, a gente chegava na empresa, não tem, como é que fala, indicação de onde estão os produtos, você não tem pessoas para te atenderem, eu não vou falar o nome da empresa aqui para não ser antiético,
mas uma série de falhas no atendimento. Aí a outra já era um pouquinho melhor. E na Centauro, nossa, a gente fez um trabalho de campo, sabe? A gente foi com o grupo lá na empresa, simular que a gente estava lá comprando algum tipo de produto, olhando o produto. Então, eu lembro que eu fui, nessa época lá, eu fui lá na Centauro para simular que eu ia comprar um tênis. Então, uma menina me atendeu, nossa, mano, um atendimento assim, top de linha. Aí, tudo que eu perguntava sobre o tênis, ela sabia tudo, me explicar tudo sobre o produto, que o tênis era acolchoado, isso já sabe, que ele era feito de um produto assim, assim, assado. O solado dele era feito de um produto assim, assim, assado, que amortecia na hora que a gente ia correr, que tinha um negócio, a mola, que não sei o quê. Me explicou os mínimos detalhes do funcionamento do tênis e coisas técnicas, sabe? Então, olha para você, e o atendimento super bacana e tal, esclareceu tudo que eu precisava saber. Saí de lá, ela me deu um cartãozinho falando: se você precisar, tiver qualquer dúvida, volta aqui, que eu estou aqui para te ajudar, para você escolher o melhor tênis para você fazer a sua corrida e tal, papapá. Então, isso foi tudo relatado no trabalho. Então, a gente vê empresas ruins por aí afora e tal, mas tem muita empresa prestando um bom serviço. Eu estou falando, né, gente? Pode ter alguém aí que falar: professor, mas uma vez eu fui na Centauro e não fui bem atendido. Ah, bom, né? É, enquanto tiver seres humanos atendendo, você está sujeito a, em algum lugar, você ter alguma falha, né? Não estou querendo dizer aqui que ela é boa em todos os lugares, não pode ter alguma unidade deles por aí afora que está com algum problema. Mas me pareceu, de um modo geral, ser uma empresa bacana. Isso tudo está ligado a essa cultura que a gente está falando, né? São empresas que trouxeram uma cultura de fora também, né, gente? Essas Starbucks, Outback, são cultura que vem de fora, funcionário é respeitado, é bem treinado. Isso tudo reflete num bom atendimento. A gente tem prazer de ir lá na empresa, lá, né? Paga até mais caro. E outra coisa, né? A gente paga até mais caro, de repente, porque igual um Outback da vida, não é um lugar mais baratinho para você ir lá comer. E você vai lá, vê, tá cheio sempre. É impressionante qual esses Outback que a gente vê por aí nos shoppings aí, às vezes você chega lá, tá aqui a fila de gente, você tem que te dar aquele pagerzinho para você ficar lá esperando lá, e às vezes a espera longa lá, mas você fica, muita gente fica lá esperando, porque sabe que o Madeiro também, né, que então, tem muita coisa bacana, Madeiro também legal demais, atendimento nota 10. E você vê numa crise dessa, a gente vive num momento de crise, né? Povo com pouco dinheiro e tal, você vai num lugar desse aí, tá cheio. Tá cheio de gente lá, um momento difícil, e é caro, não é baratinho, né? Por que que o negócio é mais caro? No momento de crise está cheio. Porque o atendimento é muito bom, qualidade dos produtos é muito boa também, conjunto de fatores, mas isso vem tudo da cultura da empresa. Se os funcionários atendem bem, é porque eles aprendem isso lá, faz parte da cultura da empresa, é passado. E os funcionários são bem tratados dentro da empresa. Porque como é que você vai atender bem um cliente se você é destratado dentro da sua empresa? Se o seu patrão não te trata com respeito, como é que você vai atender um cliente com respeito também? Não dá certo, né? Então, tudo isso vem realmente da cultura da empresa, que a gente vai falar aí nas próximas aulas. E por isso que eu gosto desse assunto, sabe? Eu adoro falar sobre isso. Já dei aula de gestão de serviço muitos anos também, é um assunto que eu gosto muito. Mas, afinal, o que é o comportamento organizacional que eu ainda não entendi? Vamos lá. A gente vai destrinchando isso aí devagarzinho, até no final, tenho certeza que você vai entender perfeitamente. Ó. Ele pode ser visto como um conjunto de comportamentos e atitudes praticadas pelas pessoas que compõem a empresa. Um conjunto de comportamentos e atitudes praticadas pelas pessoas que compõem a empresa. Tanto funcionários quanto seus diretores. Né, então, os diretores também, eles têm que ter esse compromisso. A alta administração da empresa, principalmente, tem que estar compromissada com isso.
né? E o impacto que tais condutas e costumes têm sobre o andamento e desenvolvimento da organização. Dessa maneira, o comportamento organizacional influencia todo o clima da corporação e pauta quais são as visões e impressões que as pessoas ligadas a ela possuem desse local de trabalho em questão. Né, gente? Tem uma coisa, uma vez, que uma pessoa, a gente fica falando sobre isso aí, uma pessoa comentou comigo, né? Não vou também falar o nome da empresa, não. Quando a gente vai falar bem, eu falo da empresa, né? Aí, quando eu vou falar mal, por questões éticas, eu prefiro não citar o nome da empresa, a aula está sendo gravada, depois a gente acaba ainda arrumando um problema aqui, né? Mas eu citei uma empresa e tal, a pessoa falou, gente, realmente, professor, eu também não gosto nem de ir mais nessa empresa. A gente chega nessa empresa lá, eu também já fui cliente lá. Chega, tá aquele clima de velório dentro da empresa, todo mundo trabalhando ali, você vê que as pessoas, elas estão ali, parece cara fechada, todo mundo ali concentrado no seu trabalho, você chega, passa, ninguém te dá um bom dia, ninguém te olha, todo mundo ali, parece que o funcionário ele não pode nem olhar para o lado, não, tem que ficar concentrado no trabalho dele, e se percebe que está todo mundo ali trabalhando chateado, tem alguma coisa errada ali dentro da empresa, aquele clima esquisito dentro da empresa. As pessoas percebem isso, eu percebo demais. Eu, por dar aula disso, falar demais sobre esse assunto, já dei aula de gestão de serviço anos aí em faculdades, eu percebo isso demais, eu gosto de analisar isso quando eu chego nas empresas assim. Eu percebo. Jéssica, quer falar? Uma vez, professor, meu marido foi fazer uma cirurgia e aí era eletiva, né? O médico passou o endereço para a gente do hospital, a gente foi, internou tudo mais para preparar para a cirurgia, né? Que ia ser de tarde. Nossa, e assim, eu vi as pessoas trabalhando, assim, os enfermeiros, né? Os técnicos de enfermagem, assim, andava arrastando o pé pelo corredor, todo mundo assim com aquela cara de ai, meu Deus, não aguento mais, sabe? Assim, mas era todo mundo, todos os funcionários dentro do hospital com a mesma cara. Aí eu fiquei tão preocupada, porque meu marido ia botar sonda, e a sonda, você tem que esvaziar ela de um tempo em tempo, você não pode deixar ela lá. Aí eu falei assim pro meu marido, gente, eu acho que eu vou dormir aqui, porque realmente, assim, do jeito que as pessoas aqui trabalham, esse negócio vai dar ruim se eu deixar você aqui sozinho, né? A pessoa dopada, né? De anestesia e tudo mais, remédio. Aí eu fiquei no dia seguinte, quando o médico. E eu tive que pedir para esvaziar a sonda. Gente, teve uma hora que eu quase esvaziei a sonda, porque assim, eu tive que pedir mais de uma vez, sabe? Parecia que eu estava implorando para alguém ir lá e esvaziar o negócio. E isso aí é um caso completamente diferente de um restaurante, né? Não, mas aí. Você está lidando com a vida da pessoa, com a No dia saúde da seguinte, pessoa. quando o médico foi dar alta para ele, eu falei com o médico, eu falei, poxa, doutor, não tinha um hospital melhor, não, para o senhor indicar a cirurgia? Hospital péssimo, as pessoas aqui trabalham de qualquer jeito. Falei com ele, abertamente mesmo. Aí ele virou e falou assim, poxa, porque o hospital, acho que o hospital fechava dali a 2 dias. As pessoas estavam de aviso prévio. Nossa. Por isso que o hospital tava daquele jeito, assim, todo mundo com cara de morte, sabe? Aí eu falei, explicado tá, né? Só não faz sentido, porque na hora lá de colar o grau, todo mundo faz um juramento, independente do hospital tá fechando ou não. Mas era horrível, assim, depois eu entendi o que era. Às vezes a gente tem uma empresa que é boa, o atendimento é bom, e aí cai, assim, de um dia a gente ir, tá ruim, mas às vezes são essas coisas também, né? O impacto daquele funcionário, às vezes, tá de aviso prévio, ou fica sendo chamada a atenção toda hora, vai desmotivando, né? Aí acaba impactando de uma forma negativa, e às vezes aquela nem é a cultura da empresa. Realmente, muito bem observada e obrigado aí pela sua observação, que foi pertinente, sim. E aí, numa situação dessa, igual eu falei, imagina, você ainda está lidando com a vida da pessoa, uma cirurgia, um negócio, funcionário trabalhando desse jeito lá, de cara amarrada lá, você fica até com medo, né? No restaurante, se você vê que você está sendo mal atendido, você levanta e vai embora, tal, né? No hospital, depois que você está lá.
internado lá no negócio, lá percebendo que as pessoas estão trabalhando com má vontade, você, né, tá correndo um risco de vida ali ainda, meu Deus do céu. Mas você está vendo como que a gente percebe? Eu percebo demais. Eu chego numa empresa assim, ó, percebo de cara. Você chega, tem empresa que você chega, vem todo mundo, oh, tudo bem, pois não, que posso te ajudar? Né? Todo mundo vem te atender, todo mundo de carinha boa, você vê que todo mundo trabalhando ali, trabalhando feliz, naquele clima, aquele ambiente bacana ali, saudável, você se sente bem, né? Te dá vontade de você ir lá naquela empresa lá, sabendo que chegar lá, vai encontrar todo mundo ali de carinha boa, feliz ali. Né? É bacana, tem um livro do Mário Sérgio Cortella, chama Qual é a Tua Obra? Ele fala um negócio interessantíssimo, que é um erro que acontece nas organizações. Ele fala o seguinte, para ser sério, não precisa ser triste. Porque tem diretores de empresa, tem empresa que tem uma cultura seguinte, que acha que tem que ser sério, tem que ficar todo mundo ali, bitolado, cada um no seu espaçozinho, cuidando do seu trabalho ali. Eu já vi empresas assim, funcionário não tem liberdade nem de comentar um negócio com um colega do lado, não pode conversar, não pode fazer nada, para ir no banheiro tem que pedir licença, gerente, posso ir no banheiro? Eu já vi isso. Sabe? Então, o funcionário não tem liberdade para nada. Então, gente, não é assim, não é que a coisa pode ser bagunçada, não é isso. Mário Sérgio Cortella está falando o seguinte, para ser sério, não precisa ser triste. Você pode muito bem ter um ambiente de trabalho seríssimo, onde as pessoas se comprometem, onde dá resultado, onde o trabalho aparece ali, tal. Isso é um ambiente descontraído, né? Não quer dizer que vai virar bagunça, não. Um ambiente um pouco mais descontraído é bom. A gente já vive uma vida tão difícil aqui na Terra e a gente passa mais tempo da nossa vida num ambiente de trabalho do que dentro da nossa própria casa, com a nossa família. Aí você vai sair de casa para ir para aquele ambiente lá de velório dentro da empresa, lá, Deus me livre, isso faz mal. Né? Ele fala, como é que ele fala lá? Que a tristeza é sinônimo de coisa errada. Alguma coisa vai dar errada ali, naquela empresa ali. Se está todo mundo trabalhando triste, amargurado, fechado na sua vidinha ali, né? Num ambiente desse, isso aí é sinônimo de coisa errada. Vai dar, daqui a pouco dá coisa errada. E o cliente percebe, a empresa perde cliente por mal atendimento. Um dos maiores motivos de empresas perderem clientes é por mau atendimento. Tipo assim, 80 e tantos por cento aí, que é aquelas pesquisas que o pessoal de marketing faz, né? Por que uma empresa perde cliente? Disparadamente, 80 e tantos por cento é por mau atendimento. A pessoa chega na empresa, é mal atendida, não volta mais. Eu tenho pavor de ser mal atendido. Eu estou lá na empresa pagando, gastando meu dinheiro lá, vou ser mal atendido lá? Não, jamais. Fui atendido num lugar, eu não volto mais, não, acabou. Não dou a segunda chance para a empresa. E a maioria das pessoas são assim, ninguém gosta de ser mal atendido, né? Então, é muito importante a gente refletir sobre isso, né? Entender o comportamento organizacional é fundamental na dinâmica de manutenção e melhoria dos processos de gestão de pessoas, pois baliza o trabalho dos líderes e confere a estes a possibilidade de prever e, especialmente, evitar problemas individuais ou coletivos entre os colaboradores, bem como estruturar métodos de liderança e estratégias de gestão efetivas para o alcance de metas e resultados desejados. Olha, o texto desse livro é muito legal, muito bacana. Fazer um estudo e avaliação do comportamento organizacional também visa trazer maior entendimento sobre as lacunas empresariais, no sentido de comportamento e cultura. Lacunas são essas, como eu falei, né? Você está trazendo um funcionário, né, que vem com um conhecimento tal, que tem uma cultura tal, ele chega dentro da empresa dele, existe uma lacuna entre a cultura dele e a cultura da empresa, né? Então não vai dar certo nunca. Então, o entendimento sobre essas lacunas empresariais no sentido comportamental e cultural para o desenvolvimento contínuo e assertivo de soluções a fim de atrair e reter talentos, evitar turnover, que é a rotatividade de funcionários, promover engajamento,
produtividade e harmonia entre os stakeholders, não só entre funcionários, não, gente. Os stakeholders são quem? Todas as pessoas envolvidas no processo da organização ali. Funcionário é stakeholder, o cliente é stakeholder, os fornecedores são stakeholders, a vigilância sanitária é stakeholder, o governo é um stakeholder, todo mundo que está envolvido ali. Todo mundo que, se a empresa fechar, aquela pessoa, seja física ou jurídica, vai perder alguma coisa, né? Então, a vigilância sanitária é um stakeholder. Se a empresa fechar, é um lugar a menos para ela fiscalizar. Fornecedor também, se a empresa fechar, é um cliente a menos que o fornecedor tem. Então, as empresas modernas hoje, elas procuram atender, de uma certa forma, todos os stakeholders. Todo mundo tem que estar feliz. Imagina você encontrar uma empresa em que todos os stakeholders estão felizes com aquela empresa lá. Não tem como aquela empresa dar errado, gente. Não tem como aquela empresa não está com uma lucratividade alta, ela não está com um nível de aumento de receita alto por ano. É bacana a gente ver isso. Então, olha aqui, ó. Por que a gente tem que pensar nisso tudo? Olha o que o cara fala aqui que a gente precisa pensar. Atrair e reter talentos. Sempre falei com vocês. Não adianta nada a empresa atrair os melhores talentos, conseguir contratar os melhores talentos, e daqui a pouco ele está saindo para o outro lado, pela outra porta. Pessoa vem, é um excelente recurso humano, mas percebe aquele clima de trabalho ruim, os funcionários não se dão bem, a diretoria distrata os funcionários, aquele clima de velório dentro da empresa. Daqui a pouco ele está saindo. Ninguém fica. Um bom, ainda mais um profissional diferenciado, cheio de talentos, ele vai ter espaço no mercado aí, ué. As empresas estão buscando pessoas talentosas por aí afora. Mesmo nessas épocas de crise, os bons profissionais encontram emprego fácil. O cara chega numa empresa, percebeu que aquilo ali não é o lugar dele, ele se sente fora do ninho, vai buscar outro lugar, né? Então, você tem que atrair e reter talentos, senão não adianta, né? Evitar o turnover, evitar a rotatividade. Um funcionário bom entra de um lado, daqui a pouco sai do outro. Promover engajamento. Não adianta nada ter os melhores talentos ali se eles não estão engajados com a empresa, não estão ali dispostos a arregaçar a manga e dar o sangue deles e tal. Isso eu falo por experiência própria, eu tenho, vocês também, tenho certeza. A gente se engaja com uma coisa, a gente dá o sangue da gente quando vê que a causa é nobre, que a empresa está me dando retorno, a empresa está me dando boas condições de trabalho, a empresa me respeita, a empresa me reconhece, aí eu quero me manter naquela empresa, eu vou dar meu sangue, eu vou contribuir, eu vou buscar me engajar, me comprometer com o resultado. Se a empresa não me respeita, não me dá um clima bom de trabalho, eu vou ficar ali enrolando, fazendo o meu trabalho de qualquer jeito, até me aparecer uma coisa melhor. Né? Isso já aconteceu comigo no passado, já. Experiência própria. Uma empresa que eu estava lá, não estava nem um pouco feliz, eu não tinha reconhecimento, eu não era valorizado, eu era destratado, eu não era reconhecido. Gente, eu vou ficar, porque também não vou pedir demissão para sair por aí no meio de uma crise em busca de novas oportunidades. Vou ficar aqui. Também não vou me engajar também. Não vou ficar me matando aqui, vou levar trabalho para casa, ficar trabalhando. Não vou fazer. Fazer o meu feijão com arroz aqui e mandando currículo, conversando com pessoas, buscando outras oportunidades. Primeira oportunidade que me surgiu lá, eu falei, muito obrigado, né? Não briguei, não saí de lá na boa, né? Mas fui lá, apertei a mão do cara, apareceu uma oportunidade para mim que é irrecusável. Gosto muito da sua empresa, sempre fiquei muito feliz aqui, mas infelizmente eu tenho outros objetivos na minha vida, fui embora, acabou, ué. Tenho certeza que ele perdeu mais do que eu. O período que eu fiquei lá, eu poderia ter produzido muito mais do que produzir. Né? Então, isso aí, gente, acontece por aí afora, comum. Né? Então, imagina, você como responsável por uma equipe, você tem que botar a sua cabeça para funcionar para que isso não aconteça. A gente imagina você como um dirigente lá de uma equipe, numa empresa lá, saber que seus bons funcionários estão deixando a sua empresa por causa disso que a gente está falando aqui, de clima organizacional, cultura, falta de uma cultura, né, de uma melhoria numa cultura organizacional,
que você poderia estar evitando isso, né? E aí, vamos lá, vamos evoluindo, que tem coisas bacanas aí para a gente começar a ver, ó. Percepção e a diversidade nas organizações. A cultura do comportamento organizacional nunca foi tão importante para os executivos. Um rápido exame das enormes mudanças que estão ocorrendo nas organizações confirma essa afirmação. Em suma, hoje há diversos desafios para que os executivos utilizem os conceitos do comportamento organizacional. Vamos abordar alguns dos assuntos mais críticos enfrentados pelos executivos, para os quais o estudo do comportamento organizacional oferece soluções, ou pelo menos algumas ideias que podem resultar em soluções. Então, a gente tem uma infinidade de coisas, infelizmente não dá tempo de ver tudo, né? Eu vou aqui me concentrar com vocês naquilo, embora tem coisas que a gente até viu em outras disciplinas na período passado, mas ela faz parte dessa disciplina aqui também, né? Então, ó, a gente vai rever com vocês rapidinho aquela questão lá da globalização, das mudanças que ocorreram nas empresas ao longo dos anos. A globalização, gente, foi um fenômeno que aconteceu, que a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes, que ocasionou uma mudança nas estruturas das organizações. Muitas organizações se adequaram a essa cultura, outras não, né, e acabaram sofrendo, estão aí sofrendo desgaste aí por não terem se adaptado. E, principalmente, a gente vai ver a questão da diversidade nas organizações, que a gente viu, né, aqueles testes que eu falei com vocês. Vou tornar a passar com vocês aqui, não tem problema. Quem já viu o período passado, vamos ver de novo, né? A gente fez uma atividade, na verdade, no período passado, né? Tinha uma APS lá que a gente fazia aqueles testes de personalidade, né, dominância cerebral e tal, que eu vou tornar a falar, porque quem não viu é bom que veja, para entender como é que funciona a mente humana, o cérebro humano, para você entender como é que você vai trabalhar o comportamento humano dentro das organizações, qual o impacto que isso tem, né? Mas, ó, os desafios que as empresas hoje enfrentam, a busca da qualidade e da produtividade. A gente trabalha isso aqui, tudo aqui, é para que as pessoas estejam comprometidas com a organização na busca da qualidade e da produtividade. Se você não trabalha bem essas primeiras questões aqui, as pessoas não vão estar engajadas, não vão se comprometer e a produtividade não vai aparecer. E, consequentemente, a qualidade também não vai ter. Não adianta você querer que o seu funcionário atenda bem o cliente lá, ninguém consegue obrigar o funcionário a atender bem o cliente. Ele pode atender num primeiro momento. Então, você deu uma dura nele lá, né, obrigou ele a atender bem, de carinha boa o cliente, ele vai fazer ali, enquanto está na sua frente, daqui a pouco ele atende mal. Daqui a pouco, né, cai a produtividade dele de novo, cai a produtividade dele nas outras coisas também. Então, ó, em busca da melhoria do atendimento ao cliente, né, as empresas hoje, cada vez mais, por esses processos que as organizações sofreram, que aumentaram a competitividade da organização, elas estão buscando cada vez mais a melhoria no atendimento ao cliente, mais autonomia para as pessoas, né? As empresas modernas hoje, elas sabem. A gente viu no período passado, eu vou tornar a mostrar para vocês ali aquela questão do downsizing, da reengenharia, os processos que essas empresas sofreram, que vieram também para dar mais autonomia, que você eliminou carreira, como é que fala? Níveis hierárquicos dentro da estrutura organizacional e deu mais autonomia para as pessoas de baixo, né? As empresas modernas hoje, elas descentralizaram o poder, passaram cada vez mais o poder para as pessoas lá de baixo. Então, é um desafio também que as empresas precisam entender. A inovação e a mudança, né, para continuarem competitivas nesse mercado, cada vez mais as empresas precisam incorporar as mudanças tecnológicas que a gente está vendo pelo mundo afora aí. Então, as empresas hoje estão criando aplicativos que facilitam a vida do cliente, sites também que facilitam a vida do cliente, tudo quanto é inovação
tudo quanto é tecnologia que você pode incorporar no dia a dia que facilita a vida do seu cliente, para tornar seu cliente mais feliz, as empresas precisam trazer isso para dentro. Mas como é que você também vai trazer isso, né, gente? Como é que você vai inovar? Lembra daquele vídeo lá do Valdez? A inovação, ela não vem de máquinas, ela vem de pessoas, né? As máquinas, elas trabalham bem, mas foi o ser humano que criou a máquina, o ser humano que opera a máquina. Então, a inovação, ela não vem de máquina, ela vem do ser humano. E ser humano infeliz, ser humano triste no ambiente de trabalho, ele não vai trazer as inovações que a empresa precisa, né? Então, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, a gente vai ver até no final dessa unidade, uma coisa que eu não falei com vocês lá nas disciplinas passadas, mas como você pode dar dicas para trabalhar as emoções das pessoas, né? Para que elas busquem um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Eu conheço empresas aí, pessoal, vocês também devem conhecer empresas aí que o funcionário, a vida dele é só ele se matar de trabalhar. O cara trabalha lá de 8 da manhã, 6 a 7 horas da noite na empresa lá, sai, o patrão obriga ele a levar trabalho para casa, sabe? E isso não é vida, né? Eu acho que a empresa ela precisa respeitar o tempo das pessoas. A pessoa tem ali... É lógico que existem exceções, né? Num momento lá, por exemplo, de fechamento de mês, aí a pessoa tem que ficar depois do expediente para acabar de encerrar o mês ali, para entregar um projeto para um cliente. É um momento ali que a empresa está finalizando um projeto, tem um prazo para entregar para o cliente. Então, tem casos e casos, né? Mas aí são casos esporádicos, né? No momento ali que você tem que entregar um projeto para o cliente, ali tem o prazo, que você sabe que se não entregar naquele prazo, vai dar um problema com um bom cliente que a empresa tem. Então, de repente, exigir que o funcionário fique depois do expediente para terminar o projeto, para entregar, para ver o cliente feliz, tudo bem. Mas eu conheci empresas por aí fora que do dia 1º ao dia 30. O funcionário trabalha, ele não tem vida. E final de semana ele passa em casa lá trabalhando pela empresa. Então, a empresa precisa entender que precisa haver um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Se o funcionário está sobrecarregado lá, a empresa tem que repensar a sua estrutura, contratar mais pessoas, aumentar a equipe, para que Gente, eu sou louco para ter a minha empresa um dia, se Deus quiser, eu terei a minha empresa, porque na minha empresa eu quero que o funcionário trabalhe lá de acordo com os valores e com a cultura que eu tenho, que eu desenvolvi para a minha vida, lendo esses livros, todos aqui que eu li, de autores excelentes que falam sobre isso tudo que eu falo. Tudo que eu falo aqui com vocês, né, não foi que eu inventei da minha cabeça, não. Li esses autores todos eles falam a mesma coisa, os principais autores de livros dessa área de liderança, de recursos humanos, de comportamento organizacional, todos eles falam a mesma coisa. Aquele livro lá, né, que eu falei para vocês no período passado, O que os ricos sabem e não contam, o autor daquele livro, ele observou as principais empresas americanas, que ele dava consultoria para elas. Então, ele falou, gente, as empresas que realmente que mais se sobressaem no mercado, elas adotam esse tipo de cultura. Sabe, o funcionário é respeitado, o funcionário é valorizado, não tem ninguém trabalhando num sistema quase que de escravo, não. O horário de trabalho é aquele ali, pronto, acabou, tem que ser respeitado. Com raras exceções, né? Igual eu citei aqui, de um fechamento de mês, fechamento de uma entrega de um projeto, você exige um pouco mais do funcionário. Mas o funcionário ele tem que ter tempo para ele fazer curso, para ele estudar, para ele fazer uma academia, para ele fazer uma caminhada, para ele passear. A gente tem que ter um equilíbrio, senão a gente morre uma hora, trabalha, tem um piripá que morre de estresse. Sabe, eu já vi, gente, trabalhei com pessoas que eu vi que a pessoa estava lá a ponto dela ter um infarto no negócio lá, e o diretor da empresa falava, mas infelizmente agora você não vai tirar férias, nós não podemos, não é o momento. E a pessoa estava lá trabalhando já no limite dela lá,
e o diretor, o empresário quer só sugar da pessoa. Então, tem que haver um equilíbrio. E você, como gestor, tem que também trabalhar esses conceitos. A gente vai ver lá no final, eu vou falar de uma série de coisas que vocês vão amar, sabe? Sobre como buscar um equilíbrio sobre a vida, coisas que você precisa fazer para desestressar da sua semana de trabalho. Eu acho que a pessoa tem que chegar no final de semana dela, ela tem que ter a vida pessoal dela, acordar cedo, fazer as coisas que ela gosta de fazer, tem que ter um tempinho para ir para a praia, tem que ter um tempinho de ir no shopping, tem um tempinho de se reunir com seus amigos, tem um tempinho para sua família. Tem gente que não tem tempo para a família, não tem tempo para nada. E por causa da empresa, né? Aí o culpado de quem é isso? A administração da empresa, a cultura da empresa. Então, um desafio nosso hoje, no mundo globalizado que a gente vive, é a gente conseguir ser produtivo, a empresa conseguir produzir o que precisa produzir, atender bem o cliente, e o funcionário ter qualidade de vida. E atender todos os stakeholders. O fornecedor está feliz, o cliente está feliz, o funcionário está feliz. Se você consegue um clima desse, todo mundo feliz trabalhando, com certeza, gente, essa empresa não tem como não dar lucro. E, gente, principalmente o que a gente vai falar menos aqui, mas é importante, né? Que da agora para frente, eu vou pegar mais aqui falando sobre globalização e diversidade com vocês. São os assuntos para a gente que é principal aqui, que está no livro lá do Robbins, são fundamentais para a gente entender a cultura organizacional, o comportamento humano, esses dois, mas a gente precisa também, né, parar um tempinho para falar dessas coisinhas aqui que são extremamente importantes. Não adianta nada a sua empresa estar com um resultado muito bom se ela não trabalha dentro da ética. Gente, a ética hoje também é uma coisa que você precisa muito estudar, né? Ética com relação aos seus concorrentes, ao mercado, às normas do governo e tal, né? Então, é muito importante aqui. Então, pessoal, olha só, como já vai dar 8 horas, o que eu vou fazer com vocês? Ó, hoje, a gente ainda vai dar uma adiantadazinha. O que nós vamos falar? Como eu falei, a gente vai pegar aqui naquela questão da globalização. Eu sei que muitos de vocês vão falar, professor, não vai ver isso de novo? Vai, que é importantíssimo, mas de uma forma mais resumida. Eu tenho alguns slides aqui que eu falo, ó, um slide só falando sobre evolução das organizações, 2 slides falando de downsizing, reengenharia, para a gente ver como é que houve essa mudança na reestruturação das empresas. Então, são 4 slides apenas, ó, resumindo de coisas que a gente viu já no curso passado. Então, eu vou ver isso aqui hoje com vocês. E, se não der tempo hoje, na próxima aula, a gente já começa a falar da diversidade. Então, a gente vai ver diferença, ó, isso faz parte dessa matéria, a diferença das gerações e a diferença de personalidades, para a gente poder entender o porquê que realmente é tão difícil lidar com pessoas dentro de um ambiente organizacional. E nas próximas aulas a gente vai ver a evolução das gerações X, Y, Z e alfa, aqueles testes vocacionais que a gente viu, testes de personalidade, para a gente poder entender, e logo depois que passar esses testes, aí já entra um assunto de novo, falar de cultura organizacional. Mas é impossível a gente querer falar de cultura organizacional sem antes a gente entender muito bem isso aqui. Então, apesar da gente já ter visto na disciplina passada, pode ter alunos que não fez aquela disciplina, não viu isso muito, ou pode ter visto e não viu muito bem, e ainda não tem como a gente avançar nesse assunto sem estar com isso aqui fresquinho na cabeça. Então, pessoal, olha só o que eu vou fazer. Eu vou dar um pequeno intervalo, 5 minutinhos para abastecer minha água. Eu vou voltar, vou dar uma evoluída aqui nesse assunto sobre a evolução das organizações, o downsizing, a reengenharia. E, de repente, eu já deixo para falar sobre essa questão das gerações e dos testes de personalidade na próxima aula. E na próxima aula eu falo dos testes e a gente já vem direto no assunto cultura organizacional, que aí aqui tem um monte de coisas, de assuntos novos que a gente não viu ainda, tá?
Eu não quero que você pense, vai começar a repetir aquilo tudo. Não, não, não. Aqui tem um monte de coisas bacanas para a gente ver que a gente não viu naquela disciplina do período passado. Pessoal, então é só um intervalinho de 5 minutos, eu estou voltando e a gente dá sequência aí. Beleza? Pessoal, então vamos lá, então. Vamos dar sequência aqui. Hoje eu não pretendo estender demais com vocês, não, né? Primeira aula que a gente está voltando às provas aí. Vocês estão cansados? Eu também estou um pouquinho cansado, vou confessar que essas correções de provas aí me cansaram um pouquinho, mas pelo menos a gente já deu uma adiantadazinha boa no assunto aqui hoje, né? E chegamos aqui num pedacinho que eu queria falar com vocês hoje. Me deixa para a aula que vem, a gente acaba de dar uma adiantada boa aí, fica só um pouquinho para a terceira aula lá, onde a gente já praticamente conclui essa unidade, já pode entrar na última unidade nossa, né? A aula que vem eu já vou falar com vocês sobre a PS. Não quiser falar hoje, não, porque, né, tem gente aí que ainda está também voltando aí as provas, aí pode não ter vindo a aula hoje. Na aula que vem eu falo com vocês sobre a PS2, que vai ser muito bacana também. Pessoal, olha só então, para a gente encerrar nossa aula de hoje, é um assunto que a gente já tinha visto lá na outra disciplina de gestão de RH, mas aqui para falar mais especificamente de comportamento humano nas organizações, a gente precisa relembrar esse assunto. Então, eu dei uma reduzida nele aqui, né? Lembra, lá vários slides falando, então aqui eu dei uma resumida num slide só, já vou falar de downsizing para a gente poder já passar depois para o próximo assunto lá. Então, eu tenho aqui só, na verdade, lembrar o que a gente viu lá, né? O que a gente viu, pessoal? Principalmente nos anos 1990, as organizações elas sofreram um processo muito grande de mudança, de reestruturação. Por quê? Principalmente com a chegada da internet, dos computadores e da internet na nossa vida e nas empresas, né? Se você for parar e fazer uma análise aqui, pessoal, rapidamente, é bom para a gente lembrar, né? Você pode ter visto isso lá, mas a gente esquece de um período para o outro, né? As empresas, elas surgiram no mundo nos anos 1900, né? Houve em 1850 a Revolução Industrial, que a gente estudou lá na 7ª série. Com essa Revolução Industrial, chegaram as máquinas para... Naquela época não existiam empresas e indústrias. O que existia lá em 1850? Grandes oficinas manufatureiras, que era manufatura, o trabalho tudo manual, né? Existiam as manufaturas. E as máquinas chegaram para transformar aquelas manufaturas em indústrias, né? Foi a Revolução Industrial aí e tal. E aí, pessoal, mais ou menos, não é 1900 certinho, por volta de 1950, aí não existe uma data que possa ser dita como a data que realmente começou o processo, né? Mas mais ou menos por volta de 1900 é que realmente surgiu esse fenômeno das indústrias pelo mundo afora, que foi chamado de a Era da Industrialização Clássica. Só para relembrar aqui, naquela época, pessoal, não existia nem o RH ainda, existia só os DPs. Né? Que os DPs existiam para cuidar da parte burocrática das empresas, que com o crescimento dessas empresas também, as máquinas é que eram importantíssimas, lembra que nós falamos sobre isso? A máquina que estava no auge, né? Mas precisava dos operários para tocar a máquina. O ser humano tinha muito pouco valor. O ser humano era tratado lá como um apêndice da máquina. Precisava do ser humano para tocar a máquina que era importante. Mas aí, então, como precisava da contratação das pessoas, precisava ter um departamento para normalizar a contratação dessas pessoas. Então, o DP ele surgiu como um departamento bem burocrático, para cuidar da contratação, da documentação das pessoas, do registro do funcionário nos livros próprios de registro de funcionários, para cuidar do dia a dia do trabalho da pessoa, a parte burocrática ali das folhas de ponto, das escalas de revezamento, dos controles de horário de trabalho, controles de horas extras. E no final do mês,
para verificar lá quanto o funcionário trabalhou, quanto ele tem que receber, se tem que descontar alguma falta, se tem que descontar algum atraso, fazer a folha de pagamento dele e programar o pagamento daquele funcionário. Essa era a função do DP, que ainda existe até hoje o DP, né? Mas naquela época não tinha ainda o RH. Então, que o funcionário era tratado realmente só como um mero apêndice da máquina. Essas empresas evoluíram, começaram na época uma evolução lenta, né? Mas por volta dos anos 1950, que essas indústrias também já tinham sofrido um processo de evolução, surgiu uma necessidade maior de cuidar mais um pouco do ser humano. Nessa época também houve aqui não está escrito aqui, mas houve uma mudança muito drástica também nos estudos da liderança. Os estudos da liderança por volta de 1940, a partir de 1940, houve uma evolução muito grande nos estudos de liderança e essas empresas passaram já a enxergar que o ser humano ele tinha um valor maior dentro das organizações e não só de ser contratado para simplesmente ser um apêndice da máquina, né? Então, com essa necessidade maior aqui, por volta dos anos 1950, também não tem uma data que marca esse período, mas por volta aí de 1950, surgiu o RH. O RH surgiu trazendo novos conceitos, ó, as operações básicas aí do RH que existem hoje, elas já surgiram ali, ó, nos conceitos de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, a avaliação de desempenho começou a evoluir, política de cargos e salários, falou que as teorias de liderança elas começaram a evoluir, e aí esses processos eles foram sofrendo aqui uma evolução um pouco mais rápida nos anos 60 e 70, porque a partir dos anos 50 também, anos 60 e 70, surgiram os computadores, ainda sem internet, mas o computador já começou a surgir nas empresas. Ainda naqueles primeiros momentos, anos 60 e 70, somente em grandes organizações e principalmente órgãos do governo, né, que já tinham esses computadores que começaram a facilitar o trabalho do ser humano e tal. Mas a grande revolução, gente, ela aconteceu realmente a partir dos anos 90, quando nós entramos na era da informação. Porque aqui nessa era, já começaram a existir os computadores, mas esses computadores eles eram muito arcaicos, uma capacidade de processamento de dados muito pequena. Pra você ter uma ideia, esses primeiros computadores que surgiram lá nos anos 60, 50, 60, 70, eles eram monstruosos, gigantescos, pensa numa sala de aula, quando a gente voltar para a sala de aula lá na faculdade, pensa na sala de aula sua, o computador ele ocupava metade de uma sala daquela. E para você ter uma ideia, a capacidade de processamento dele era infinitamente menor do que um celular hoje. O celular de hoje ele tem uma capacidade de processamento de dados infinitamente maior do que um computador lá dos anos 60, que pesava toneladas e ocupava meia sala. Então, ainda tudo muito arcaico. Aqui nos anos 80, os computadores foram reduzindo o tamanho e aumentando sua capacidade de processamento de dados. E nos anos 90, por que marca os anos 90? Porque aí eu já me lembro muito bem. Eu me lembro, já na época contei a história para vocês lá, não foi? A gente resolveu colocar um computador lá no comércio do meu pai. Então, os anos 90, ele foi um marco, porque nos anos 90 o computador se tornou mais popular para uma boa parte das empresas pelo mundo afora, já foi capaz de colocar um computador. Mas naquela época também, no final de anos 80, início dos anos 90, o computador ele era mais apenas para gerir as coisas da empresa, gerir os estoques, gerir a parte financeira. Então, tinha já os programas com computadores, já com sistemas financeiros para registrar a parte financeira, para já fazer as vendas da empresa, gerenciar o estoque da empresa.
ainda sem internet. Mas aí, então, pessoal, o grande marco, na verdade, ele se deu, a grande mudança foi em função da internet. Porque com a chegada da internet veio também o fenômeno da globalização. O que isso mudou? Porque a partir do momento em que que surgiu a internet, os computadores pelo mundo afora todo, as empresas espalhadas pelo mundo afora todo, por todo o globo, começaram a fazer negócios entre si, se comunicarem entre si. E começou esse fenômeno das empresas começarem a vender produtos para outros cantos do planeta, né? Fazer negócios de forma instantânea, que antes era um processo muito lento, que não imagina o mundo como é que... Eu não sei hoje, gente, como é que a gente vivia nos anos 80, sem internet, sem comunicação. Comunicação era muito arcaica, tudo telefone. Eu passei os anos 80 todo, eu já era adolescentezinho, já nos anos 80 aí, ó. Passei meus anos 80 todo, era só o telefone que você tinha, não existia celular. Eu me lembro que nos anos 80 a gente ficava imaginando, né? Será que um dia a gente vai ter um telefone que a gente pode andar com ele por aí? Eu me lembro quando começou a surgir, né? Os boatos, as notícias, telefone sem fio, que era só um telefone sem fio, né? A gente imaginava, nossa, será que um dia a gente vai poder andar com o telefone por aí afora? Né? E a gente nem sonhava o que isso ia virar. Mas aí, então, gente, vamos voltar aqui para o assunto principal. Com a chegada da internet, veio também a globalização. E as empresas começaram a fazer negócios de forma instantânea, se comunicar de forma instantânea em todo o planeta. E principalmente com o avanço desses sites de venda de produto, então aí que a coisa, né, evoluiu realmente para valer. E aí o que aconteceu então, gente? Com esse fenômeno da globalização, as empresas se viram obrigadas a passar por um processo de reestruturação. Aquele modelo, a gente vê isso aqui, né, essa evolução, porque aqueles modelos de estrutura lá da era da industrialização clássica, da era da industrialização neoclássica, já passavam a não fazer mais sentido. Aquelas empresas muito verticalizadas, com muitas camadas hierárquicas, muitos níveis hierárquicos, né? Empresas que tinham lá presidente, vice-presidentes, diretores, vice-diretores, gerentes, subgerentes, supervisores, coordenadores, muitos níveis hierárquicos, muito engessadas, muito burocratizadas. Eram empresas muito burocráticas, né? Então, elas se viram obrigadas a se reestruturar. A empresa precisa ser mais ágil, a empresa precisa ser mais flexível para acompanhar essa modernização do mundo. Então, as empresas passaram por processos de downsizing e reengenharia, que eu vou falar rapidamente aqui com vocês. Houve uma mudança muito drástica no RH, que ele evoluiu para gestão de pessoas, e aí, então, principalmente com a chegada da tecnologia, né? Essas novas tecnologias, internet e máquinas e tal, as empresas passaram a perceber a importância do ser humano, que aqui não tinha tanta importância, né, no início, que aí as empresas pararam e pensaram o seguinte, olha, então, o ser humano é que é a chave da inovação, o ser humano é que traz inovação para a empresa, não as máquinas. Aqui, nesse momento aqui, realmente faz sentido você pensar, né? Que o que acontecia aqui nos anos 1900, 1910, 1920? Essas máquinas chegaram para transformar o processo de fabricação de produtos, onde tinha lá 50 seres humanos, lá 50 homens, para produzir uma certa quantidade de produtos, que era muito arcaico. Você botava uma máquina lá, produção em série, que a máquina fabricava muito mais, com muito menos seres humanos, né? Aumentou drasticamente a produção da empresa, com uma redução de custo muito drástica. Então, aqui fazia muito sentido. Mas aqui, com o fenômeno da internet, da globalização, né, as tecnologias novas que chegaram, as empresas foram obrigadas a se reestruturar e enxergar que, na verdade, aqui e agora, o ser humano é que passou a ser importante. O ser humano é que passou
a fazer parte realmente dessa mudança toda, desse contexto. E essa gestão de pessoas, ela passou a fazer parte do planejamento estratégico da empresa. Tenho estudado, eu falei aqui, muito planejamento estratégico. O RH das empresas hoje modernas, o diretor de RH, ele participa e muito ativamente de toda a elaboração do processo estratégico de uma empresa, das empresas modernas hoje, né? E, de repente, você pode ver uma empresa por aí que ainda não pensa dessa forma, mas é porque ela ainda não se enquadrou nessas novas metodologias que estão sendo aplicadas dentro dessas organizações modernas. E então, pessoal, olha só, esse processo de downsizing, vou tentar resumir aqui o que eu falei com vocês lá no período passado, eu gastei umas 2 aulas falando disso, né? Eu estou falando em meia aula, um pedacinho de uma aula, né? Mas para a gente lembrar, e para quem não viu, para que veja de uma forma resumida também, né? O que eu falei aqui? Que essas empresas passaram pelo processo de downsizing. O que é esse downsizing? É o achatamento da pirâmide organizacional. Como assim achatamento? Olha para você ver como é que era uma empresa lá nos anos 1900, e o que aconteceu com ela a partir dos anos 1990? Não é que simplesmente diminuiu aqui o triângulozinho, não. Se você observar, essas empresas, elas reduziram o processo, elas reduziram camadas hierárquicas, né? Olha aqui, ó, o que eles pensaram? Para a empresa se tornar mais ágil, mais flexível, a gente precisa eliminar camadas, e também passou a não fazer mais sentido. Por que a empresa tem que ter vice-presidente financeiro, vice-presidente de RH, vice-presidente de marketing, vice-presidente de produção, né? Aí, aqui, diretores também, né? Você já tem o diretor financeiro, diretor de marketing, diretor de RH. Aí, para que vai ter que ter um vice-diretor financeiro, vice-diretor de marketing, vice-diretor de cada setor? Né? Que aí você consegue eliminando essas camadas, você não está só eliminando custos, não, né? Você está melhorando a comunicação dentro da empresa. Se você analisar essa figura e essa aqui, você vai ver claramente qual empresa que se comunica melhor. Com certeza essa aqui dos anos 1990. Você aproximou o presidente, os diretores dos níveis hierárquicos mais baixos. Ó. Esse pessoal aqui foram mais valorizados dentro da empresa. Eles se aproximaram das camadas, dos níveis da alta administração da empresa. Houve um achatamento, realmente. E você ganha muito com redução de custo, porque imagina aqui, ó, né? Isso não é um processo fácil, não, pessoal. Olha só. É muito bom frisar para vocês aqui que isso aqui, empresas que passaram por processos de downsizing e reengenharia eu vou explicar já o que é. Mas empresas que passaram por esses processos, elas se estudaram e de repente gastaram anos. Não foi da noite para o dia, nem de um mês para o outro, e de repente nem de um ano para o outro. Elas passaram estudando, fazendo planejamentos, pessoas altissimamente capacitadas lá dentro, estudando essa reestruturação, como é que isso ia ser redesenhado, que para você eliminar uma camada inteira de vice-presidentes, aí você tem que ver o que o presidente vai absorver e o que vai ser passado para o diretor em termos de funções, em termos de processos. Né? Você eliminando uma camada de vice-diretores, o que vai ser absorvido pelos diretores? O que vai ser absorvido pelos gerentes? Da mesma forma, eliminou uma camada de subgerentes. O que vai ser absorvido pelos gerentes? O que vai ser absorvido pelos supervisores e coordenadores? Então, você tem que desenhar isso tudo para ver se realmente isso é viável, como é que isso vai ser implementado e, principalmente, como que isso vai ser implementado sem ocasionar grandes traumas para a organização também, né? Como eu falei, isso aqui não foi feito da noite para o dia, foi muito bem estudado, muito bem planejado, muito bem estruturado para que isso realmente acontecesse nas empresas. Tem empresas que se reestruturou para ir fazendo isso aos poucos,
preparando a empresa para essa mudança. Mas quando ela conseguiu implementar isso aqui, quando ela conseguiu implementar e trabalhar com essa nova estrutura hierárquica aqui, olha para você ver agora quanto de benefícios ela ganhou. Porque, olha só, imagina, em primeiro lugar, a burocracia que era essa empresa. E outra coisa, né? Eu tenho um outro fenômeno aqui, ó. Quando eu falei com vocês da descentralização do poder. Porque essas empresas aqui, o poder era todo, o poder que eu falo, assim, a decisão, né? Os poderes decisórios da empresa, todas as decisões eram só tomadas aqui em cima. As pessoas aqui de baixo, lá, imagina, o operário era para tocar a máquina só, ele não participava de nada, não tinha poder de decisão nenhum, e isso veio se arrastando até os anos 1950, 1960, ainda era isso aqui. E aí, ó, esse pessoal daqui de baixo, quando precisava tomar alguma decisão, que de repente ia até melhorar a vida do cliente, ele precisava tomar uma decisão para atender uma solicitação do cliente, ele não tinha autonomia para tomar essa decisão. Ele tinha que passar para o supervisor, aí o supervisor passava aquela solicitação para um subgerente, o subgerente passava aquilo para o diretor, e aquilo ia subindo na escala hierárquica, até que chegava lá em cima, ou o vice-presidente, ou o presidente, ou algum dos diretores, dava o aval. Não, beleza, então pode fazer esse processo sim, está autorizado. Aí aquilo vinha descendo de novo, e o cliente está lá esperando. Então, aqui nessa nova empresa, em primeiro lugar, foi descentralizado o poder. Foi dado mais autonomia para o pessoal lá de baixo. O pessoal lá de baixo ganhou mais poder de tomar mais decisões. É lógico que certas coisas ainda sempre vai continuar lá em cima, né? Certas decisões não tem jeito, precisa mesmo do aval do presidente. Mas tudo que eles enxergaram assim, não, isso aqui a gente pode delegar. Certas funções foram delegadas para os gerentes, certas funções já foram mais delegadas para os supervisores, e certas funções já foram delegadas lá para os assistentes, para o pessoal operacional, para que eles tivessem autonomia para tomar certas decisões. Então, e aí, mesmo naquelas decisões que você ainda depende do pessoal lá de cima, olha quanto ficou mais próximo. Você não fica naquilo de ficar subindo, depois descendo. Você aproximou essas camadas aqui, ó. Entre presidentes e diretores e os supervisores e o operacional, só tem os gerentes, ó. Né? Então, você reduziu. A empresa otimizou. Então, isso foi preciso também fazer um processo de reestruturação, que foi chamada a reengenharia. Reestruturação dos processos, que eu vou mostrar já para vocês o que é. Mas aí outro ganho, ó. As empresas que conseguiram com sucesso estabelecer essa nova estrutura, gente, ela reduziu drasticamente o custo delas. Ó. Que imagina só, uma camada inteira de vice-presidentes. Então, gente, não é só o salário do presidente, não, que se você for parar para analisar, ó, cada vice-presidente tinha a sua secretária e os seus assessores e os seus assistentes. Né? Cada vice-presidente, você tinha lá o vice-presidente financeiro, aquele cara tinha a sua secretária, tinha os seus assistentes, os seus assessores. Você pega lá o vice-presidente de RH, ele tinha os seus assessores, a sua secretária, o seu espaço de trabalho, o seu computador. Aí você pega aqui os vice-diretores, né? O vice-diretor financeiro também tinha a sua secretária, tinha os seus assistentes, tinha o seu ambiente de trabalho, tinha os seus equipamentos, o seu computador, a sua impressora. Então, quando você elimina uma camada dessa aqui, gente, você está eliminando salários altíssimos, salários das outras pessoas que prestavam serviço para os vice-presidentes, os equipamentos, as salas destinadas àqueles vice-presidentes, àqueles vice-diretores. Então, gente, realmente é um custo, mas muito drástico, que a empresa consegue cortar. E aí, ela consegue reinvestir melhor esses custos em coisas que trarão maiores benefícios, em tecnologias, em treinamentos para esse pessoal que sobrou. Então, quem sobra, né? Eu sei que ela tem o lado desumano, né?
o processo de downsizing, ele trouxe também as consequências ruins, o lado desumano, que é desemprego, foi corte de pessoas mesmo, né? Mas tem o ganho, para quem fica, vai ganhar. Então, você tem uma série de vantagens aqui para as empresas e para as pessoas. Ó. Para as empresas, a melhoria acentuada no sistema de comunicação, a empresa passou a se comunicar melhor, agilidade nas decisões, como eu falei, né? O pessoal lá de baixo precisa tomar uma certa decisão, ele já tem uma certa autonomia para tomar aquela decisão, ou se ele precisar do pessoal lá de cima, a comunicação é melhor, a decisão vai ser tomada mais rápido, redução drástica de custos, definição mais clara dos objetivos e das responsabilidades, porque tinha um outro problema, né? Aqui, ó, voltar rapidamente, ó. Quando acontecia um problema sério na empresa, acabava que você não sabia se aquele, por exemplo, aquela responsabilidade era do vice-presidente ou era do diretor. Certa responsabilidade era do vice-diretor, era do diretor ou era do gerente. Ficava tudo muito confuso. Quando você elimina camadas e você definiu melhor, ó, as responsabilidades tais serão dos diretores, responsabilidades tais serão dos gerentes, então é menos gente, né? Menos pessoa para você atribuir as responsabilidades. Quando uma coisa dá errado, é mais fácil de você poder identificar onde aconteceu o erro, né? Então você tem mais claro as responsabilidades de cada um. Você tira essa parte burocrática toda da empresa, a transformação da burocracia em uma empresa dinâmica, um espírito mais inovador. E para as pessoas que ficam, né? Quem vai ser cortado vai ser cortado, infelizmente, eu sei que tem esse problema, mas quem fica ganha novos desafios, mas né, o gerente assumiu certas responsabilidades do diretor, dos vice-diretores, os diretores assumiram mais responsabilidades que antes eram dos vice-presidentes. Então, as pessoas ganham mais desafios, mais status, mais realização pessoal. Você aproxima o pessoal de cima do pessoal de baixo. O pessoal de baixo se sente mais valorizado. Você tem uma possibilidade melhor de agilizar a carreira das pessoas, né? A construção de uma nova lealdade. Essas pessoas que ficaram, elas vão ser mais comprometidas com a empresa. E você tem o repasse da redução de custos, né? Você reduziu drasticamente os custos, vai poder reverter aquilo comprando melhores equipamentos, investindo mais em tecnologias, melhorando as condições de trabalho das pessoas que ficam. Então, gente, o ganho para a empresa é infinito. E aí, o que gera uma dúvida, só para a gente encerrar aqui hoje, é a diferença entre o downsizing e a reengenharia. A reengenharia, gente, é fácil de você entender. Ela é uma reestruturação dos processos internos, que ocorre em função da reengenharia, em função do downsizing. Deixa eu dar um exemplo que eu dei para vocês no período passado, eu gosto desse exemplo, que ele fica claro. Pode-se dizer que com o downsizing, deixa eu ver lá a pergunta ali do aluno. Não é que com o downsizing, a terceirização ganha força? Sim. Porque você lembrou muito bem que eu esqueci desse termo, Vinícius. Ó, porque quando você reduz essas camadas aqui, ao mesmo tempo, muitas empresas também entenderam, quando foi fazer a reengenharia dos processos, essas empresas também perceberam que muitos processos poderiam ser terceirizados. Não fazia mais sentido a empresa ficar fazendo aqueles processos internos. Como, por exemplo, né? Por exemplo, serviços de gráfica lá, por exemplo, que hoje em dia até caiu bastante serviço de gráfica, mas durante os anos 80, anos 90, né, esses anos aí, empresas gastavam pesadamente com gráfica. Tinha empresas lá do passado que elas tinham uma gráfica interna dentro dela lá. Tinha um setor com um batalhão de gente trabalhando só para ficar lá, imprimindo documentos da empresa, imprimindo as revistas que a empresa distribui para os clientes, os jornais internos da empresa. Então, a empresa ela tinha que quase que como uma empresa gráfica dentro dela, para fazer
as impressões de todo o material que era gasto internamente na empresa, os formulários que a empresa gastava internamente. Aí o cara lá pensou e falou, gente, a nossa empresa, o objetivo principal, o trabalho dela, o objetivo final, não é fazer esses envios de gráfico. Nós estamos aqui fabricando carro, um exemplo, né? O nosso negócio, por exemplo, é fabricar carro. Nós não temos nada. Então, esse serviço aí de fazer jornais internos, de fazer revista para mandar para o cliente, isso aí vamos terceirizar, ué. Não tem porquê a gente ter isso aqui internamente. Então, terceirizou. Serviço de segurança, né? A nossa empresa está aqui para fabricar carro. O nosso negócio não é mexer com segurança. Então, a segurança da empresa também nós podemos terceirizar também. Então, quando você terceiriza, foi bom você lembrar disso, Vinícius, porque quando você terceiriza, a terceirização ela trouxe uma vantagem muito grande para as organizações, porque aí a empresa se concentra no seu negócio principal. Qual que é o negócio principal da organização? Fabricar carro, por exemplo, né? Pegando aqui o exemplo de carro. O nosso negócio é fabricar carro. Então, vamos concentrar nossos esforços na fabricação de carro. Vamos trazer inovações. Aí você se concentra em trazer inovações, planejar um carro mais eficiente, um carro mais econômico. Aí você está ali gastando o seu tempo pensando na produção do carro, nas tecnologias voltadas para a produção do carro. E mexer com segurança, produzir material gráfico, terceiriza isso aí. Que isso? Porque os gerentes ainda perdiam tempo danado, perdendo tempo em coordenar a equipe que mexia com a gráfica, perdiam tempo coordenando a equipe que fazia a segurança da empresa. Você terceiriza isso. Então, esse processo também de terceirização, ele veio mais ou menos junto, né? Ele falou com alguns setores, funções necessárias ser terceirizados. Sim, você tinha falado ali vigilância, né? Serviços gerais, vigilância, gráfico, tudo que não era mais visto como o objetivo fim do trabalho daquela empresa, a empresa falou, vamos terceirizar isso aí. Né? Um processo também bacana, que você lembrou bem. Mas qual que é a diferença, então, da reengenharia? E por que eu falo que, às vezes, tem uns vídeos que a gente vê, ou matérias que a gente vê, que os caras falam coisa errada. Eu vi num vídeo lá, o cara falando, o processo de downsizing, também chamado de reengenharia, eu falei, opa, peraí, esse cara está falando coisa errada. Processo de downsizing não é a mesma coisa de processo de reengenharia, não. Downsizing é uma coisa, reengenharia é outra, terceirização é outra coisa. São processos distintos. Vamos desmistificar isso para você entender. Eu gosto de dar um exemplo, que eu dei até o período passado, que com esse exemplo a gente consegue entender. Uma empresa lá do Nordeste, que é um caso real, uma concessionária, já que estou falando de carro, né? A concessionária, a concessionária estava indo bem, tudo vendendo carros, ela vendia carros novos, carros usados, então ela vendia muito, ela tinha uma equipe de 8 vendedores. 8 pessoas, 8 vendedores, tá? Aí o que acontece? E estava vendendo. Aí veio esse momento de crise, lá 2014, 2015, a crise, o pessoal começou a ficar sem dinheiro, a venda de carro caiu, e principalmente a procura por carros novos também caiu, o pessoal começou a dar preferência para comprar mais carros usados, as vendas de carro caíram, a empresa percebeu que não precisava mais de 8 vendedores lá no setor de vendas, setor comercial da empresa. Mas também não queria dispensar aqueles funcionários. O que a empresa fez? Olha, não precisa mais de 8 vendedores. A gente consegue atender a demanda com 4 funcionários. Mas e os outros 4? Nós vamos mandar embora? Não, vamos tentar alocar eles em outras áreas. Como a empresa também já estava passando por uma reestruturação ali, ela percebeu o seguinte, tinha um dos 4 vendedores que tinha uma habilidade muito grande com a parte de RH. Ele gostava, lidava muito bem com pessoas, tinha habilidade, ele estava estudando RH. Falou, então estamos precisando de uma pessoa lá no RH, vamos pegar esse vendedor e realocar ele lá na área de RH. Tinha um outro vendedor que tinha uma habilidade muito grande com a área de marketing. E a empresa estava precisando se reestruturar nessa área de marketing,
mexer com mídias sociais, mas não quer, mas pegou esse vendedor, tirou ele da área de vendas, passou para a área de marketing. O quarto tinha uma habilidade numa outra área, passou ele para outra área da empresa. E fez assim com os 4 funcionários. Manteve 4 vendedores e os outros 4 foram realocados em outras áreas. Reestruturou lá internamente a empresa. A empresa fez uma reengenharia? Fez. Ela fez uma reengenharia, ela se reestruturou internamente, ela realocou funcionários em outras áreas, ela reestruturou o setor de vendas dela, reestruturou os outros setores aproveitando funcionários, ela fez uma reengenharia. Ela fez um downsizing? Não. Ela não reduziu camadas hierárquicas, ela não dispensou funcionários. Então, tá vendo como é diferente o processo de downsizing? Aí é o seguinte, você tem que entender. Quando você faz um downsizing, é muito provável que você tenha que fazer uma reengenharia. Porque pensa bem aqui, ó. Como é que você vai eliminar uma camada inteira de vice-presidentes? Como é que você vai eliminar uma camada inteira de vice-diretores sem fazer uma reestruturação dos processos internos, velho? Aquelas funções que eram do vice-presidente, alguém vai ter que fazer aquelas funções. Não quer dizer que eliminou a função daquele cara, não. Eliminou a pessoa, o cargo. Mas algumas funções foram assumidas pelo presidente, outras funções foram assumidas pelos diretores. Os vice-presidentes é a mesma coisa. Você eliminou vice-diretores, algumas funções dos vice-diretores foram assumidas pelos diretores, outras funções foram assumidas pelos gerentes. Então, quando você faz um downsizing, é muito provável que você... É praticamente impossível você fazer um processo de downsizing e não ter que fazer uma reengenharia. Mas a reengenharia é o quê? É uma reestruturação nos processos internos da organização. Então, a reengenharia, ela acaba sendo uma consequência de um processo de downsizing. Agora, a empresa pode muito bem fazer uma reengenharia sem fazer o downsizing. Aí é que você entende a diferença. E uma última coisa, já vou te atender, Jéssica, só um minutinho. Guarda a pergunta aí, ó, que período passado eu acabei esquecendo de falar uma coisa. Que não pode ser confundido também. O que não pode ser confundido? A empresa, alguma empresa, por exemplo, no momento de crise, igual eu vi acontecer aí em 2014, eu estava numa empresa que ela fez isso. Ela simplesmente resolveu enxugar o quadro de funcionários para reduzir custo por causa da crise. Mas ela não fez um downsizing, que também é um processo diferente. Ela fez o seguinte, ó, eu estava nessa empresa nessa época, o diretor me chamou e falou, Eduardo, olha só, nós estamos começando um momento de uma crise temerosa. Você lembra lá em 2014, né? 2013 foi um ano excelente. Um ano que as empresas aí bombaram. Aí chegou 2014, veio uma crise tremenda. O diretor lá virou para mim e falou, Eduardo, a gente vai precisar reduzir custo. Eu tô com medo dessa crise que está para vir. E eu não quero ser pego de surpresa. Então, eu vou ter que reduzir custo, infelizmente, não tem jeito. Eu tenho que trabalhar com uma máquina mais enxuta, porque se essas previsões vierem realmente a acontecer, essa crise chegar, eu não quero ser pego de surpresa, eu quero estar com o meu custo lá embaixo. Eu já estou tomando os cuidados agora. Lá no seu setor, você tem quantas pessoas? Eu falei, tem 17. Então, quero que você elimine 5 para mim, quero que você trabalhe só com 12. Eu falei, nossa, mas ele falou, não, mas isso aí não tem medo, eu estou fazendo isso com todos os setores. O setor do fulano lá tem 22 pessoas, eu pedi ele para... A gente vai ter que enxugar, infelizmente. Tem que eliminar 7, vai ter que trabalhar com 15. O setor do fulano de tal, que tem 33 pessoas, eu já falei para ele, vai ter que eliminar 12, eu quero trabalhar só com 22 lá. É um enxugamento da máquina, eu estou com um custo muito elevado, e se essa crise chegar, eu vou ser pego de surpresa, eu não quero. Então, mas ele não fez um processo de downsizing, ele não eliminou camadas hierárquicas. Ele não eliminou vice-presidentes, ele não eliminou vice-diretores, ele nem tinha isso lá. Isso já tinha sido feito um tempo atrás. Naquele momento, ele estava apenas enxugando quadros, reduzindo quadros, em função de uma crise que estava
para chegar. Ele dispensou funcionários, sem eliminar camadas hierárquicas. E teve também que fazer uma reengenharia. Naquela época, lá, a gente reestudou a empresa toda, fez uma readequação dos processos internos, mas lá nessa empresa não foi feito o downsizing. Downsizing é quando você elimina camadas. Tá? Essa que é a diferença. Jéssica, querida, desculpa, o que você queria falar? No caso da reengenharia, pode acontecer do funcionário ser eliminado de uma função ou de um setor e ser realocado em outro. Mas aí no downsizing isso também pode acontecer, porque aí eu estava pensando, talvez a faixa salarial daquela camada que vai ser eliminada pode fazer com que aquele funcionário não possa ser aproveitado, né? Porque não vai poder reduzir o salário e às vezes para manter ele com aquele salário alto não tem função, porque eliminou, então não tem, né? Às vezes não tem uma solução para aquilo, isso pode acontecer? Então, não sei se eu entendi exatamente o ponto que você queria chegar, mas, por exemplo, aquele caso que eu dei de exemplo aqui da concessionária, ela realocou funcionários. Você, quando vai fazer essa realocação, você não pode reduzir salários, né? Então, você realoca dentro ali do mesmo nível. O cara ele estava lá, por exemplo, vamos tentar entender, né? Lá, como vendedor da empresa, ele não era gerente, ele estava lá no nível meio de assistente ali, de representante comercial. Então, de repente, o nível salarial dele era compatível com a área para onde ele foi realocado. Houve uma realocação. Ele saiu de um setor, foi para outro. E isso, às vezes, é comum na empresa, né? Realocar pessoas internamente dentro da empresa, mas não está fazendo o processo de downsizing. Mas, por exemplo, um vice-diretor ou um subgerente ia ser mais difícil. A não ser que tivesse eliminado um gerente de outro setor e você colocasse aquele subgerente no lugar. Não é isso? Não, mas como é que é? Aí você estaria, de repente, promovendo eu não sei se eu entendi bem, o cara é gerente de uma área, aí ele passa a ser vice-diretor. Não, eu quero dizer assim, com a eliminação das camadas, é mais fácil acontecer as demissões. Não, não, de repente pode haver algum tipo de realocação. Pode haver. Entendi. Pode haver, mas aí, por isso que eu falo, isso é um processo complexo, né? Que a empresa passa um ano ou mais, ou 2 anos, estudando para ver como é que ela vai fazer a realocação. De repente, no caso, pode não necessariamente você desligar todo mundo, né? Às vezes, por exemplo, também, o que acontece? Esses vice-diretores de empresas, isso eu já vi acontecer, esse cara também, ele é um vice-diretor de uma empresa, e aí a empresa está para passar por um processo de downsizing, ele já está aí prestes a se aposentar, esse cara já tem uma situação financeira muito boa, para ele, de repente, sabe o que ele faz? Muitos fazem, ele é um camarada já velho de mercado, ele abre uma consultoria para ele, e, de repente, continua prestando serviço para a empresa em forma de uma consultoria. Aí ele pode estar... Às vezes era até o sonho da vida dele, ele abrir aquela empresa de consultoria para ele, já estava querendo... Geralmente essas pessoas, né? Eu estou falando a nível lá de vice-presidentes, vice-diretores, né? Porque você imagina, Jéssica, hoje você não é vice-presidente de empresa nenhuma, ou é? Você está começando a sua vida profissional agora. Está estudando, fazendo a faculdade. Aí o normal é o quê? Você arruma um primeiro emprego aí, os primeiros empregos de assistente disso, assistente daquilo. Aí você vai crescendo, passa para ser coordenadora, daqui a pouco supervisor. Um momento na vida começa a fazer pós-graduação, aí é promovido a gerente. Aí daí um momento na vida você assume novos desafios na empresa, uma hora chega a ser diretora de uma empresa. E aí você está amadurecendo, envelhecendo, amadurecendo, adquirindo conhecimento, fazendo os cursos. Você mesmo, uma hora, vai adquirindo tanto conhecimento, tanta experiência que você tem, que você mesmo, na hora, você começa a pensar em largar aquele emprego seu lá e abrir uma consultoria para você. Isso aconteceu comigo. Hoje eu não estou trabalhando de carteira assinada no mercado de trabalho mais, não. Eu trabalho de carteira assinada na faculdade.
Eu arrumei agora, recentemente, um novo trabalho numa empresa como consultor. Fiz um contrato de consultoria lá. Preferi não assinar carteira, nem nada. Eu tenho uma flexibilidade maior de horário também. Eu tenho minhas coisas da faculdade, esses dias que eu fiquei corrigindo prova. Eu fiz uma parte do trabalho aqui de casa, aqui, fiquei aproveitando o tempo para corrigir minhas provas, botar meu trabalho em dia. Se eu tivesse que ir lá bater ponto, bater o dedão lá e tal, não quero mais isso. Não, mas olha, completei esse ano 20 anos. 20 anos trabalhando, estudando, fazendo pós-graduações, estudando e tal. Então, às vezes, esses vice-presidentes de empresa, acontece isso com eles também. Os caras estão numa fase da vida deles, eles já estão cansados de trabalhar também. Trabalharam 30 anos trabalhando, eles já, de repente, já estão se aposentando. Aí se aposenta lá, e aí o cara abre a consultoria para ele, ele é mandado embora, recebe uma bolada da empresa. O cara, para chegar a ser vice-presidente, ele não é da noite para o dia. Ele está lá com 30 anos de empresa. Ele já está, imagina o fundo de garantia de um cara desse, ele deve estar lá, deve ter lá mais 200, 300 mil de fundo de garantia depositado lá. Aí quando a empresa chega a tomar essa decisão de fazer o downsizing, às vezes o cara acha até bom, fala, beleza, vou ser desligado, ser mandado embora, vou pegar meu... Aí ele recebe 1 milhão de indenização, se for uma multinacional dessa, esses vice-presidentes, quando são desligados, o cara recebe uma bolada de 1 milhão aí, daí para cima, de indenização. 30 anos trabalhando na empresa, chegou a ser vice-presidente, tinha lá 300, 400 mil de fundo de garantia para receber. Aí você acha que o cara, de repente, foi mandado embora, achou ruim? Não, achou que foi bom, aquilo ali era o sonho da vida dele. Aí ele vai pegar aquela boladona que ele recebeu, vai comprar a casa dele, vai montar o negócio dele, estruturar a empresa dele que ele sempre quis mexer e vai prestar serviço para a empresa de forma terceirizada ou em forma de contratos. Não concorda comigo? Ou não concorda? Tá certo. Concordo. Não é? Eu tenho certeza que vocês, daqui 20, 25 anos, 30 anos, vão estar com a cabeça pensando nisso. Sabe? A gente vai indo, cansa desse negócio de trabalhar, de carteira assinada, ficar indo lá bater ponta. Ah, não. Você já adquiriu tanto conhecimento, tanta experiência, já fez mais cursos, já fez pós-graduações e mestrados. Ah, você quer dar um jeito de arrumar sua vida, trabalhar por conta própria. A gente vai tirando o pé do acelerador, trabalhar menos e ganhar mais. Gente, beleza. Olha só, então, já vou encerrar. Aqui, ó. Próxima aula, então, a gente já começa a falar da diversidade. É uma aula bem bacana. Mesmo quem já viu lá na aula, no período passado, gente, venha na aula que vem que a gente vai falar daquelas testes de personalidade. Tem coisas novas que cada período também eu vou vendo coisas novas também, vou trazendo novidades para a gente falar. Uma aula bem bacana. Quem não viu ainda vai achar o máximo, é bem legal. Eu vou passar aqueles testezinhos para fazer pelo smartphone, para você se conhecer melhor, para a gente conhecer as diferenças de personalidade dos funcionários da empresa e como trabalhar isso internamente, para depois entrar em cultura organizacional. Pessoal, tinha alguém querendo fazer mais alguma pergunta, alguma dúvida? Se não tiver, eu já estou 9 horas já. Nossa senhora, o tempo se estendendo. Só tenho a agradecer a vocês por tudo, por ter ficado aí comigo até essa hora. Espero que tenham gostado aí da aula de hoje. É sempre um prazer, professor. Nunca martiro, não. Valeu, Lucas. Obrigado aí, meu querido. Valeu, pessoal. Então, olha, amanhã já é sexta-feira, né? Então, já um excelente final de semana para todos. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Qualquer coisa que precisarem, boa noite. Precisar, eu estou à disposição pelo WhatsApp, né? Podem me mandar o WhatsApp lá. Boa noite, professor. Boa noite, querida. Fica com Deus aí, tá? Boa noite, professor. Valeu, Natália. Fui, professor. Valeu. Valeu. A aula foi bonita. Cadê a Natália? Tá aí ainda? Já saiu, né? Ah, já saiu. Então, semana eu falo. Valeu, Jéssica. Obrigado, querida. Obrigado pela participação aí.